Olá, sou Cláudio Schubert, professor universitário, e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem importante na oratória. Algo que nós podemos aprender com os repentistas. É isso, você já deve ter ouvido falar na cultura popular dos repentistas. Quem são os repentistas? Repentistas são artistas populares, via de regra cantores, que fazem versos que devem ter uma rima no final, a partir de um tema que lhes é dado. Via de regra são 2 ou 3 pessoas que cantam, fazem versos, poesias, a partir de algum assunto, ou de algum objeto, de algum tema, afinal de contas, que é dado para eles em momentos antes de iniciar esta apresentação. Os repentistas, quando vão para um evento, eles não têm muita noção sobre que assunto eles vão falar, mas eles sabem que naquele momento precisam ter criatividade, autoconfiança para conseguir fazer o melhor verso possível, a melhor poesia possível, a melhor música possível daquele assunto que lhes é dado. Muito bem, o que isso nos ensina na arte de falar em público? Na verdade, quando nós falamos em público, nós nos encontramos numa situação bastante idêntica aos repentistas. Por mais que nós saibamos onde nós vamos falar, qual é a nossa plateia, obviamente o assunto, o horário, o local, essas questões todas, nós nunca temos 100% de certeza do desdobramento da nossa fala. Podem acontecer imprevistos em relação aos equipamentos, pode acontecer que pessoas vão entrando e vão saindo durante o evento, pode acontecer que pessoas vão ligar os seus celulares e assim por diante durante o evento, talvez até vão telefonar pelo celular enquanto que você está falando, pode acontecer que aquele local não vai mais funcionar porque o microfone que estava destinado não funcionou, terminou a bateria, enfim, são diversos os assuntos. O fundamental nesse aspecto é nós fazermos o seguinte. Nós vamos lá e, independente da situação que nós vamos encontrar, nós vamos dar conta do recado. Acontece muitas vezes que as pessoas, quando falam em público e depois elas, na avaliação delas, não se saíram tão bem como elas gostariam, elas vão dizer, pois é, mas aquele microfone tinha fio, eu gosto de falar com microfone sem fio, ou eu tive que falar num pedestal, bem quietinho, não posso me mexer muito, se eu pudesse caminhar seria muito mais fácil. Ok, está tudo bem, mas estas são pequenas desculpas que é importante que a gente não as tenha, porque se o repentista tivesse essas desculpas, ele não faria versos. Aprendendo com o repentista, nós podemos pensar o seguinte, bom, em todos os casos, a gente sabe sobre qual assunto a gente vai falar. A não ser que seja um discurso de improviso, mas mesmo num discurso de improviso, a gente só vai falar sobre o assunto que a gente entende. Isso é óbvio. Consequentemente, nós já sabemos antecipadamente o que nós vamos falar, porque nós não vamos falar sobre um assunto que nós não sabemos, é óbvio. Pois bem, nós sabemos do assunto que nós vamos falar, nós já checamos todas as informações, quanto mais melhor, mas mesmo assim, se der alguma falha, algum probleminha, alguma lacuna naquele momento ou algo não está conforme nós combinamos antecipadamente, nós precisamos pensar nos repentistas. Ou seja, independente da situação que eu encontro, eu vou lá e dou conta do recado, dou o melhor que eu posso dar. E com esse melhor que eu posso dar, eu busco aprender para, na próxima vez, ser melhor ainda, melhor para mim e para os meus interlocutores. Assim como o repentista, eu busco a situação, seja ela qual for, e tento dar o meu melhor. Tento dar conta do recado. Tento fazer desta minha fala uma linda poesia que as pessoas
possam se lembrar dela durante muito e muito tempo. E com certeza, cada um de nós tem potencial suficiente para falar bem, para ter uma boa oratória, para encantar as pessoas. É só você acreditar em você, você exercitar para chegar lá onde você quer. Falar em público tem muito a ver com os repentistas. Vamos aprender deles. Esses artistas da cultura popular têm algo importante para nos ensinar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.